E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Emmanuel. Mais um texto do nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje é um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47. O título é A Grande Pergunta. Emmanuel coloca cada título que depois que a gente lê o texto a gente fala, nossa, era esse o título. Perfeito. E de onde ele tirou esse título e esse texto? De um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quando Jesus que pergunta, é de uma pergunta que Jesus fez. E uma pergunta que é atualíssima, até hoje é uma pergunta atual. É uma pergunta para todos os tempos. É uma pergunta para todos os cristãos. É uma pergunta que mexe na nossa religiosidade. É uma pergunta que faz a gente refletir. Que cristão eu sou? Jesus disse, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha que grande pergunta que Jesus fez. Se a gente for pensar, a gente nem coloca nos outros, a gente coloca na gente mesmo. Por que a gente toda hora faz referência a Jesus? Senhor, Senhor, Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, Jesus isso, e os cabelos isso, e a barba aquilo, e cadê Jesus? Olha só, a gente está preso na personalidade, a personalidade de Jesus. Mas ele pergunta, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O fazeis o que eu digo não é personalidade, é construção. Essa é a mensagem de Jesus. É como se ele estivesse perguntando, por que vocês ficam me chamando de Senhor e o ensinamento que eu deixei vocês não fazem? Por que eu, no exercício da minha religiosidade, eu fico chamando Senhor, Senhor, e o que esse Senhor falou há 2000 anos atrás, eu não penso sobre isso, eu não reflito sobre isso, eu não vivo da forma como ele falou. Eu posso passar mais 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos chamando Jesus de Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Será que Jesus veio aqui para ser cultuado,
para a sua personalidade ser cultuada? Será que a questão de Jesus é ser chamado de Senhor? Ou ele veio aqui deixar uma mensagem, uma grande notícia? Qual é a grande notícia de Jesus? Seus cabelos? Sua barba? Sua roupa? Sua mensagem? A mensagem. Então ele veio trazer a mensagem de transformação, a mensagem de trabalho. Aí a pergunta é importantíssima para todos nós. Por que a gente não trabalha, como ele falou, e a gente fica Senhor, Senhor? Se a gente for buscar lá no fundo, a gente vai entender. É mais fácil eu ficar falando Senhor, Senhor, do que eu fazer o que ele falou. Porque falar Senhor, Senhor, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, eu continuo sendo o que eu sou, eu continuo com as minhas imperfeições, eu não tenho que travar aquele grande combate interior comigo mesmo, eu não tenho que vencer minhas imperfeições, eu posso continuar como eu sempre fui. E em determinados momentos eu falo, Senhor, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e eu tenho fé, e eu não sei o que, e eu não sei o que. Mas eu continuo a mesma coisa. Será que Jesus é como nós, vaidoso, egoísta, orgulhoso, que quer ser cultuado? Será que... Qual a finalidade da vinda de Jesus? Ser chamado de Senhor? Não foi para isso, ele não tem essa vaidade. Ele diz, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Eu vivo disso, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? O Pai não é amor? Que as pessoas aprendam a viver nessa filosofia, com esses princípios de amor, de fraternidade, de compreensão, de perdão e etc, etc. De virtudes, caminhos da virtude. Esse é o caminho, né? E eu tenho muito mais facilidade de cultuar a personalidade, porque comigo eu também sou assim. Nas minhas relações com o mundo eu também sou assim. A gente vive cultuando personalidades. Qual é o conteúdo da personalidade que eu cultuo? É a beleza física? É o dinheiro? É o poder? Por que eu cultuo essas personalidades, os ídolos que eu tenho, as pessoas que eu cultuo? Será que eu me exemplifico nas ações de quem? Quem me serve de modelo? Quem me serve de guia? Quem é o orientador da minha vida? Quem é o orientador das ações, das minhas reflexões, dos meus atos? Por que eu fico Senhor, Senhor e não faço o que ele disse? E o Evangelho está aí, o Evangelho é o que ele disse. O Evangelho é a mensagem. Então como Jesus vai voltar se ele não foi? Ele ficou na mensagem. Mas como eu só cultuei a personalidade, quando a personalidade foi, a mensagem foi também? Não. A personalidade passou muito pouco tempo aqui. 33 anos? Será que um Deus de bondade mandaria um Salvador para a humanidade para passar 33 anos? Só isso? No meio da eternidade toda? No meio das imperfeições milenares dos espíritos? Teria um Deus de bondade que ia privilegiar aquela época? Não, só essa época vai ter Jesus. Não foi só aquela época que teve Jesus. Tem Jesus em toda a época. Porque Jesus permanece na sua mensagem. Mas se a gente não é educado, se a gente não compreende que Jesus é a sua mensagem, a gente vai continuar cultuando a cruz. E não a mensagem da cruz. Que tem uma tremenda diferença. Essa pergunta, o título que o Emmanuel colocou, é perfeita. A grande pergunta. É grande essa pergunta. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Mas a gente vai para o texto, que o texto fala muito melhor. Emmanuel começa dizendo que é lamentável a indiferença de muitas pessoas que ficam só esperando a morte
para ter contato com as palavras do Cristo, para ter contato com Cristo. Como se fosse esperar a morte para eu compreender, para eu entender, para eu ir para o céu, para eu ir para o paraíso. Mas se é aqui que eu construo, a gente não se entende como construtor do nosso paraíso. Que justiça seria essa que ia dar o paraíso para alguns, dar o céu para outros, dar o inferno para outros? Que justiça seria essa? Será que seria alguém lá de fora que ficaria observando, olhando o currículo, olhando o quê? Para falar, você vai isso, você vai aquilo, você vai aquilo. Olha o julgamento que a gente sempre acreditou. Nós somos os atores, mas nós somos também os nossos juízes, que a nossa consciência é o juiz de nós mesmos. E aí a gente fala, nossa, está tudo em minhas mãos. Aí a pergunta faz sentido. Eu preciso ficar Senhor, Senhor, ou eu preciso trabalhar construtivamente? Eu preciso trabalhar na minha construção. Esse é o exercício da fé. Trabalhar na construção dos valores, das virtudes. E é difícil construir isso. É mais fácil eu ficar fechando os olhos para a construção dos valores, porque é a porta estreita. É difícil esse trabalho. É muito mais fácil eu continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz, permanecendo o mesmo e chamando Senhor, Senhor. Aí eu sou os mortos, que Jesus falou, deixa os mortos. Cuidar dos mortos, enterrar os mortos, viver com os mortos, porque é a morte espiritual. Porque eu estou morto espiritualmente, porque eu não estou me construindo espiritualmente. É muito grande essa pergunta. Aí Emmanuel diz que não se compreende o motivo de semelhante propósito. Em que propósito eu perco esse tempo todo? Indiferente às lições, eu passo aqui uma encarnação inteira. Indiferente às lições, indiferente à mensagem. Se a gente se desse conta da importância dessa mensagem, que é a mensagem transformadora, eu não ia trocar a mensagem pela imagem. Eu não ia cultuar a imagem. Eu ia cultuar a mensagem. Mas não cultua a mensagem com a palavra. Cultua a mensagem com o pensamento, com o sentimento, com as ações. É uma mensagem completa. Por isso que Emmanuel diz que o Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Porque eu tenho que conhecer a mensagem que Jesus deixou, eu tenho que ter acesso a ela, mas quando eu tiver acesso a ela, eu tenho que meditar sobre isso. O que ele disse? O que ele quis dizer, será? Como é que eu vou compreender isso? Olha, auxílio de um espírito como Emmanuel na compreensão dessa mensagem. Aí eu tenho que refletir sobre ela, conhecer, meditar, e depois que eu meditar, eu vou sentir essa mensagem. Aí vem a parte da transformação do sentimento. Aí é o Evangelho de amor, é a mensagem de amor. Aí eu sinto dessa forma modificada, transformada. Quando eu compreendo, que eu reflito, que eu sinto, aí eu vou viver de forma diferente. Aí eu não vou mais dizer Senhor, Senhor. Aí eu vou viver de acordo com o que disse o Senhor. Que não tem, eu posso chamar de você, eu posso não chamar de nada. Ele não está preocupado consigo. Ele não cultua a própria imagem. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quer dizer, não se preocupe de me agradar, de me envaidecer, de cultuar a minha imagem. Não se preocupem com isso. É como se Jesus tivesse falado, olha, não se preocupem. Vocês não vão alimentar a minha vaidade, vocês não vão alimentar meu egoísmo, vocês não vão alimentar meu orgulho, porque eu não tenho nada disso. Eu já superei tudo isso. Eu vim trazer uma mensagem. Preocupem com a mensagem e sigam a mensagem, porque essa que é a mensagem do caminho, da verdade e da vida. Mas aí Emmanuel faz uma afirmação perfeita. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Jesus não morreu. Por que eu fico toda hora falando que Jesus vai voltar? Jesus não foi. Ele não morreu. Ele está presente. A finalidade da vinda de Jesus está viva. A finalidade da presença de Jesus está em nossa casa, está aí. Nas igrejas, nos livros,
nos amigos. Está aí. Porque como é que eu vou viver isso? Ele não morreu. Ele não precisa voltar porque ele não foi. Eu não estou vendo ele. Lembra da estrada de Emaús? Os discípulos andando com Jesus e sentindo saudade dele e não estava vendo? Porque aquele homem que apareceu caminhando com os discípulos na estrada de Emaús, que os discípulos não reconheceram Jesus, era a mensagem. Ele estava vivendo a mensagem. Mas eles estavam querendo a imagem de Jesus. Olha que símbolo essa imagem essa estrada de Emaús. Na estrada de Emaús as pessoas estavam querendo a imagem. E era um engano, porque não era procurar a imagem. Não era procurar o corpo, aquele mesmo Jesus. Era a mensagem. E até hoje a gente está vivendo a imagem, cultuando a imagem, chamando a imagem de Senhor, Senhor, de Deus, discutindo se Jesus é Deus ou se Jesus não é Deus, discutindo quem é maior, se é Jesus ou não sei quem ou não sei quem. É uma mensagem riquíssima em todos os tempos, de crescimento espiritual, de vivência de espiritualidade, de relação com Deus. Se eu viver essa mensagem, eu entro em relação com Deus. Porque é uma mensagem que está viva e permanece viva em todos os tempos, e é uma mensagem de amor e é uma mensagem de luz. Se Deus é amor, e essa mensagem é uma mensagem de amor, eu vivendo essa mensagem, eu me aproximo de Deus. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Porque ele vive em comunhão com esse amor. Por isso que Paulo de Tarso disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Depois de muita luta. Ele não ficou chamando Jesus de Senhor, Senhor. Ele foi fazer. Travei o bom combate, guardei a fé. Porque ele fez esse enfrentamento de conhecer. Primeiro ele conheceu, teve que pegar rascunho dos escritos que Pedro tinha feito, que Mateus tinha feito, Levi tinha feito, e compreender. Depois foi para o deserto, refletir sobre tudo isso. Olha, conhecer, meditar, sentir e viver. Aí ele voltou para viver tudo isso. E passou 30 e tantos anos vivendo essa mensagem de Jesus. Para depois de tudo isso ele também dizer, não sou mais eu quem vive, é o Jesus que vive em mim. Aí ele não estava mais chamando Senhor, Senhor. Aí ele já estava vivendo em comunhão com a mensagem do Senhor. Ele também entrou em comunhão. E é o que a gente tem que fazer, mas a gente permanece no mesmo padrão vibratório, a gente permanece com as mesmas imperfeições, chamando o mensageiro de Senhor. Aí a gente cultua o mensageiro e não a mensagem. O carteiro veio trazer, não estou chamando Jesus meramente de carteiro, é um mensageiro em comunhão com o Pai. A gente não pode achar só isso também, né? O mensageiro que a gente conhece aí de correio, ele traz a mensagem, mas ele não vive o conteúdo da mensagem, ele não exemplifica o conteúdo da mensagem, ele não está em comunhão com a mensagem, ele traz uma carta, um envelope fechado, não sabe nem o que está lá dentro. Esse mensageiro, não. Ele nem trouxe envelope, ele era o envelope. E depois disse que nós somos as cartas do Cristo, Paulo disse. Porque nós somos essas cartas. Que ele tem que escrever essa mensagem em nós. E a mensagem não está sendo escrita. Porque a gente está aí, Senhor, 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 mas a mensagem não está sendo escrita em nós. Mas vamos nessa. Aí o mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Então Jesus permanece vivo no evangelho. Ali ele permanece vivo. Então por que eu estou procurando Jesus? Onde? Se ele está espalhado em todos os cantos no evangelho. Ele só não está em mim. Porque eu estou procurando em outro lugar. Aí Emmanuel diz, é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Para ouvir Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus, não precisa de solenidade. Precisa de ir para aquele quartinho escuro que ele mesmo falou, aquele quartinho íntimo, conhecer essa mensagem, refletir sobre essa mensagem, sentir essa mensagem e viver essa mensagem.
e a gente deixar o Senhor, 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 porque ele não é isso que vai nos melhorar. Não é isso, isso não é trabalho. Isso a minha preguiça mental, isso é o meu ego, tentando encontrar atalhos para fugir da luta. Aí eu fico, Senhor, 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 e estou fugindo da luta, que é a luta da minha transformação. Tem um livro Via de Luz, que faz parte da coleção que a gente estuda. No capítulo 176 tem um texto que é o caminho. A mensagem é esse caminho que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a mensagem é esse caminho. Não é ele, a personalidade dele que é o caminho. É a mensagem dele que é o caminho. Porque ele é a mensagem. Jesus não é uma pessoa, a mensagem é outra. Porque ele vive em comunhão. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele diz eu sou a mensagem. Eu não trago a mensagem fora do que eu sou. Eu sou a própria mensagem, porque tudo que eu faço está de acordo com a mensagem. Nós somos o contrário, nós somos a hipocrisia. Nós somos o contrário da mensagem. Nós queremos passar uma coisa e somos outra. E a gente fica Senhor, 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 mas lá dentro a gente está fazendo o contrário do que esse Senhor, Senhor, Senhor falou que era o caminho para a gente. Alguém traz esse caminho, que é um caminho individual, para cada um trilhar esse caminho, e a gente fica Senhor, 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 mas não anda no caminho. A gente não segue esse caminho. É um caminho difícil, cansativo, é uma elevação, é uma subida. Não é fácil esse caminho. Para nenhum de nós. Mas nessa mensagem, o caminho, o Emmanuel diz, aceitar a tutela de Jesus. Então aceitar a tutela de Jesus é chamar Senhor, né? Quem chama Senhor pressupõe que aceitou a tutela. Que ele seja o guia, que ele seja o modelo. Então, o que significa para Emmanuel aceitar a tutela de Jesus? O que significa para Emmanuel chamar Jesus de Senhor? Significa marchar em companhia dele, andar por esse caminho. Marchar em companhia dele não é uma procissão. A nossa vida é a procissão. É uma procissão que eu tenho que caminhar. A travessia do deserto, o percurso da minha procissão, a travessia do mar, esse é marchar com ele. Marchar seguindo essa mensagem. Não é seguindo a personalidade. Eu sou o seguidor da mensagem. Eu não sou o seguidor do mensageiro. No caso de Jesus, o mensageiro é a mensagem. A gente não pode nunca confundir isso. Mas então, aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele. Mas marchar em companhia dele significa aprender sempre e servir diariamente. Aprender sempre a transformação. Se eu fico mesmo chamando Senhor, Senhor, eu já furei o caminho. Eu já saí do caminho, que eu não estou aprendendo sempre. Aliás, eu sou sempre o mesmo. Como é que eu sou sempre o mesmo e quero dizer que sou seguidor, sendo que o seguidor aprende sempre? Tem uma contradição aí, tem uma hipocrisia aí. É aprender sempre e servir diariamente. Servir ao outro. Como é que o egoísta só serve a si mesmo? Aprender a servir ao outro é sair dessa cortina do eu, dessa concha do eu, onde eu estou enclausurado, escravizado, escondido, enxergando só a mim mesmo como Narciso, olhando no espelho e inebriado por ele mesmo, apaixonado por si mesmo, e eu também vivo nesse espelho. Os outros são a minha imagem refletida e eu estou apaixonado por mim mesmo nos outros, nas imagens refletidas de mim nos outros, e eu vejo os outros em mim. Ou eu me vejo nos outros, o contrário, quem vê os outros em si é um Jesus. Eu, o contrário, eu me vejo eu me vejo em todo mundo, porque eu estou presente, eu ocupo os espaços. O egoísmo ocupa todos os espaços. Então, o espaço do sentimento que era para eu colocar o outro, não cabe o outro porque está cheio de mim mesmo. No meu sentimento, no meu coração, só tem espaço para mim. Porque é tudo para mim. Como é que eu vou servir diariamente?
Então eu sou o Deus de mim mesmo, olha só. Então o Senhor, Senhor sou eu mesmo. Porque eu só vivo servindo a mim mesmo, ao meu egoísmo. Olha aqui, né? Mas vamos lá, senão a gente sai do tema. É aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito. Renovar incessantemente para o bem infinito. Então eu não vou chegar amanhã, não. Esse bem é infinito. Né? Vai lá. A gente não vai tentar aqui definir infinito. Né? Essa caminhada até estar em comunhão com o Pai, vamos lá, vamos caminhar. E é preciso caminhar porque a estrada é longa. Por quê? E Emmanuel diz um porquê. Porque o trabalho construtivo... então uma grande pergunta é: por que você foge do trabalho construtivo? A encarnação é o trabalho construtivo. E aí eu não vou para o trabalho construtivo e fico aqui, Senhor, Senhor. Ora eu peço uma graça, ora eu peço isso, ora eu peço aquilo, pedindo. Eu que estou ensinando Jesus. Eu que estou ensinando o que é para ele fazer. Eu não estou tentando aprender o que é que eu devo fazer, eu estou ensinando. Agora faça isso, agora faça aquilo, agora cuide do meu filho, agora cuide da minha sogra, agora cuide do meu irmão, agora cuide de fulano, cuide ali. Sou eu, ele é meu funcionário. Deus é meu funcionário. Sou eu que estou determinando. O que não exclui a oração, a intercessão, o pedido, mas é consciente. Mas a gente não pode sair também por aí. Então o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é jornada sublime da alma. É dessa jornada que eu estou fugindo. Quando eu não faço o que ele diz, o que ele ensinou, o caminho que ele trouxe, é dessa jornada que eu estou fugindo. Porque o caminho dele, o caminho que ele ensinou, por isso que ele disse eu sou o caminho, não é prepotência e arrogância não. Eu sou o caminho porque essa mensagem que eu vivo é o caminho. E a gente não vive, fica lá, Senhor, 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 Senhor. Esse trabalho construtivo de autoconstrução. Então esse trabalho de autoconstrução, em todos os momentos da vida, é jornada sublime da alma. É o caminho sublime, é o caminho da perfeição. É aquilo que a gente tem que fazer. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a prosperidade espiritual são criaturas condenadas à estagnação. Cristãos que não aproveitam a mensagem para viver essa mensagem estão condenados voluntariamente. Por que condenados e voluntariamente? Porque eu me condenei. Eu me condenei a não seguir esse caminho. Eu me condenei a não fazer o que ele disse. Eu me condenei a ficar só aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Então, eu me condenei a não seguir Jesus chamando ele de Senhor. Olha aqui, que grande mentira. Então, esse chamar Senhor, 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 quando eu não estou convicto e vivendo isso, é uma mentira para enganar a mim mesmo. E ele diz que condenados à estagnação, condenados a ficar sempre o mesmo, eternamente o mesmo. Essa é a morte que Jesus falou, a morte espiritual. Aí a gente entende, deixa os mortos cuidar dos mortos, enterrar os mortos. Porque são esses os mortos que vivem estagnados, parados. E muitas vezes dentro de igrejas. E muitas vezes dentro de religiões. Olha que contradição. Um espaço que, em tese, é um espaço de divulgação dessa mensagem. Mas como um espaço de divulgação dessa mensagem pode apenas falar da mensagem e não viver também a mensagem? E como é que, né? Então, é complicado isso, porque é um caminho individual, é um caminho, é um trabalho construtivo. E aí cada um tem que procurar seu trabalho construtivo usando os caminhos, inclusive as igrejas, que são de boa fé, que são bem intencionadas. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar também para as lideranças, as hierarquias religiosas, a gente ficar com eles também, Senhor, Senhor. Senão a gente vai viver chamando Senhor, 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 e o Senhor está sempre lá fora,
Eu não vou estar em comunhão nunca com Ele. Que o Senhor vai ser sempre ou Jesus, ou o padre, ou o papa, ou o pastor, ou o médium, ou alguém vai estar sempre lá fora de mim. E eu vou estar sempre cultuando alguém lá fora. Aí Emmanuel vem. Muitos aprendizes aproximam do trabalho santo, mas desejam revelações diretas, né? E acabam considerando que o serviço evangélico é grande demais. Eu me aproximo quando eu começo a perceber, a sentir a fé, eu vejo o tamanho da luta e aí eu fujo. Eu fujo, ele diz até porque, sem perceberem que a preguiça sutilmente é misturada com a vaidade e anula as forças de transformação. Então olha, ele colocou preguiça e vaidade como dois elementos que atrapalham a minha caminhada. Preguiça é natural nossa, né? Seguir é difícil. Seguir essa mensagem é muito difícil. A minha preguiça é mais fácil eu falar Senhor, Senhor, que para minha preguiça está ótimo. E a minha vaidade? Como é que eu vou ser mais humilde, ser mais manso? Como é que eu vou dar a outra face? Se eu sou vaidoso, eu cultuo dentro do meu princípio de vaidade. Então eu acho que se alguém ser chamado de Senhor, 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 ele vai ficar feliz. Olha se Jesus, olha se a lei divina está preocupada com o nosso culto. Não é questão de culto, é questão de transformação. Então tem que esse dilema tem que deixar de existir em nós. De um lado, o Senhor, Senhor, que é o personalismo, que é o culto à personalidade. E do outro é fazeis o que eu digo, é seguir o caminho. E a gente tem que achar um jeito de não ficarmos somente no Senhor, Senhor. A gente tem que achar um jeito de fazer o que ele disse. E fazer o que ele disse, do ponto de vista da construção da alma, é mais importante do que ficar Senhor, Senhor. Só que ficar Senhor, Senhor é muito mais fácil do que fazer o que ele disse. Aí a gente, pela preguiça e pela vaidade, a gente acaba não fazendo o que ele disse e a gente fica Senhor, Senhor, Senhor. Aí Emmanuel diz que tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Esse pessoal que fica só Senhor, Senhor e não faz o que ele disse, não sabe ouvir. Porque o que seria ouvir Jesus? É chamar ele de Senhor, Senhor, ou de fazer o que ele disse? Ouvir seria fazer o que ele disse. Ouvir assim, com o ouvido? Não, ouvir o seu verbo imortal. Ouvir o Jesus que não morreu. Ouvir o Jesus que permanece aqui no Evangelho. Ouvir o Jesus que não permanece, não é só na tradução da minha religião, é nos princípios do Cristo. Porque tem outra mistura que a gente faz aí. Como tem traduções diferentes, a gente fica guerreando entre as traduções. Mas a gente não tem que nem guerrear com as traduções a gente tem que seguir os princípios do Evangelho. Porque são esses os princípios que Jesus trouxe. Então, é não ter olhos de ver, é não ter ouvidos de ouvir. Aí encaixa na nossa cabeça também. Eu não estou tendo olhos de ver e não estou tendo ouvidos de ouvir. Por quê? Porque ouvir e ver a mensagem de Jesus é seguir a sua mensagem. Não é ficar Senhor, Senhor. Aí a gente entende por que a gente não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Emmanuel diz, ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Então o meu serviço é aquele que eu fui chamado. Qual que eu fui chamado? Está de acordo com a lei divina, que é justa, que tem ação, que tem reação, que tem causa, que tem consequência, que tem livre-arbítrio. E cada um é chamado a um tipo de serviço para atender a perfeição dessa lei. Então não adianta eu ficar Senhor, Senhor, tira essa lei de mim. Revoga esse artigo. Revoga esse artigo, porque esse artigo está me doendo. Então, é uma lei divina que é justa, mas que é de misericórdia, né? E que é de amor. E que não depende da gente querer ou não querer, ela se cumpre.
ela tem cumprimento automático. Porque cada vez que a gente infringe alguma coisa dessa lei, algum princípio dessa lei, a consequência natural volta para a gente. Então já é um processo automático de educação, de transformação das aflições, das dificuldades que voltam para cada um, de acordo com o que cada um precisa, de acordo com o que cada um necessita, de acordo com o que cada um deu causa. Então a gente vai dando causas por causa do nosso livre-arbítrio, a gente vai dando causas boas e más, e vamos vivendo essas consequências dessas causas, vamos nos aperfeiçoando em algum momento, nos retardando, estacionando em outros momentos. Aí Emmanuel vem num texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4, o trabalho. Nós citamos um texto anterior que é o caminho, agora citamos o texto que é o trabalho. Quase todos pedem socorro. Raros amam o esforço que lhes foi conferido. Quase todos pedem socorro. Senhor, Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Raros os que amam o esforço que lhes foi conferido. Raros compreendem aquilo a que foram chamados. Aquilo que compete a eles próprios. Aquilo que é justo na vida deles. Aquilo que corresponde ao cumprimento da lei divina. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente pega aquele que a gente ficava chamando Senhor, Senhor e continua. Senhor, Senhor, me livra disso. Aí muita gente revolta-se contra um gênero de trabalho. Ah, mas eu não queria assim, eu não queria ser pobre, eu não queria ser feio, eu não queria ser isso, eu não queria ser aquilo, e está doendo muito, e não sei o quê, e aí a gente vai só de lamentação em lamentação. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o de oportunidade recebida. Olha, então eu não tenho que discutir a tarefa é essa, é melhor, é pior, é isso, é aquilo. É uma oportunidade, eu tenho que compreender a oportunidade da tarefa. O que aquela tarefa vai trazer de oportunidade para o meu crescimento espiritual, para o meu trabalho espiritual. Porque eu vim para esse trabalho. Eu vim para esse trabalho construtivo, um trabalho de construção da alma. Aí, às vezes, tem um momento difícil desse trabalho de construção da alma, que o meu modelo de fé quer fugir. Aí eu falo, Senhor, Senhor, me tira disso. Um outro texto do livro Via de Luz, capítulo 18, ouçamos atentos. Emmanuel está pedindo atenção para a gente ouvir. E é o que ele diz. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, apesar de tudo que o Evangelho disse, que o Evangelho é essa mensagem, e que a gente não presta atenção, e apesar de tudo, todos os esclarecimentos, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar a bússola do coração. Nós encontramos dificuldades para a gente viver essa lei justa e misericordiosa, quando ela, em algum momento, traz para a gente consequências dos nossos atos imperfeitos anteriores. A gente tem dificuldade para aceitar. Ou então algumas provas que a gente é submetido, a gente tem dificuldade também de testar, de ver se a gente já aprendeu ou não. Basta aparecer uma situação onde eu tinha que mostrar que eu aprendi e eu não consigo mostrar que aprendi porque o homem velho prevalece em mim. Aí então eu não estou no caminho. Aí eu fico, Senhor, Senhor, me tira daqui. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Olha que frase. Raríssimos são os seguidores dessa mensagem. Agora, são muitos os que querem ser favoritos. Meu Deus me dá isso, meu Deus me dá aquilo, e Deus me deu isso, meu carro foi Deus que deu, e não sei o que foi Deus que não deu, foi Deus que deu, foi Deus que não deu. Deus é um dispensador de benefícios. Ele está ali para derramar benefícios gratuitos. Fui com a cara, rezou um pouquinho mais, pediu mais, Senhor, 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 Senhor. Quanto mais Senhor, mais ganha benefício. Será que teria um Deus tão pequeno assim? Eu vou distribuir de acordo com o que me adulassem. Quem me adular mais ganha. Quem me chamar de Senhor, quem, sabe,
Eu gosto de ser adulado. Já pensou? Que Deus seria esse? Um Deus orgulhoso, vaidoso, que gosta de ser adulado? Ó, eu não tenho nada a ensinar para vocês, mas se ficar Senhor, Senhor, aí tá bom. Aí eu gosto. Que Deus seria esse? Essa é a nossa infantilidade, né? Essa é a nossa infantilidade. E quando a gente começa a perceber isso, dá uma vontade de sair dessa infantilidade, dá uma vontade de crescer. E é preciso viver nossa adolescência espiritual, nossa fase adulta espiritual. É preciso deixar o tempo de verdade. É preciso deixar a vida acontecer em nós. A gente não pode continuar sendo essas crianças o tempo todo, submetidos a essas mentiras que contaram pra gente há tanto tempo e que deixou a gente tão infantil. A gente tem que reagir contra isso. E reagir contra isso é fazer o que Jesus disse. Porque tem 2000 anos que ele disse um monte de coisas que a gente não conhece, não pensa, não segue, não medita. E, para encerrar, voltando para o texto de hoje, que é a grande pergunta, Emmanuel diz, é por isso que a oportuna pergunta do Senhor, qual é a oportuna pergunta? Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Oportuna? 2000 anos depois a pergunta ainda é oportuna. O que é oportuna? Ainda está no momento certo. 2000 anos depois que ele fez essa pergunta, ela ainda é atual. Palavras de vida eterna. Agora, o que está sendo eternizado aí é a nossa imperfeição. 2000 anos depois, uma pergunta que foi feita lá atrás continua atualíssima. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? E Emmanuel está dizendo isso. É por isso que essa pergunta, que é a oportuna pergunta do Senhor, deveria... Olha o que Emmanuel fala. Não sou eu não tenho implicância nenhuma. Deveria gravar-se de forma indelével em todos os templos. Uma coisa indelével. Está gravada, não sai, é definitiva. Essa pergunta deveria ser gravada em todas as igrejas, em todas as casas religiosas, em todos os lugares de oração, em todos os cantos de adoração. Devia ter essa pergunta gravada, como Emmanuel disse. A grande pergunta, e oportuna, porque ainda está no momento certo. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Por que não fazes o que eu digo? Porque até hoje não fazes o que eu digo. E insiste nesse Senhor, 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 como se eu precisasse de ser adulado. Como se eu tivesse uma vaidade que eu fosse conseguir uma misericórdia chamando de Senhor, Senhor. Deveria gravar-se em todos os templos. Tinha um sentido isso. Não era para provocar ninguém. É para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, para que os discípulos, ao falarem o nome Jesus, para que os discípulos, ao falarem o nome Jesus, nunca se esqueçam de atender. Atender é seguir a mensagem. Nunca se esqueçam de atender sinceramente as recomendações do Verbo Sublime. Para que os discípulos nunca se esqueçam que a mensagem é para ser seguida. Está dado o recado. Está dado o recado. E aí eu peguei um outro texto dessa coleção que a gente estuda, que, olha o título do texto. Que buscais? O que você está buscando? O que a gente busca? Chamar Senhor, Senhor? Ou a gente busca a mensagem? Então, nesse texto, que buscais? Emmanuel diz, quem deseja a liberdade precisa aprender os desígnios supremos. Precisa aprender aquilo que seguir esse caminho é difícil. Atinge a liberdade, conquista a liberdade. Liberdade espiritual. Mas a partir do dever. Então não é a liberdade imediata, que a gente chama de liberdade, fazer loucuras. Fazer loucuras não é liberdade. É dar vazão à nossa inferioridade. E dar vazão à nossa inferioridade jamais foi liberdade. É escravidão. Por isso não liberta.
Ninguém duvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos. Aí já não é mais nem a mensagem, porque me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo. Emmanuel está dizendo aqui, nesse que buscais, é como se Jesus estivesse nos umbrais da entrada de todos os templos religiosos, como se Jesus estivesse na porta de todos os templos religiosos, perguntando, o que buscais? O que você veio fazer aqui? O que a gente vai fazer num templo religioso? Só falar Senhor, Senhor? Olha que pancada que a gente está levando. Está dizendo para a gente não ir para templo religioso? Não, não é isso. Que bom que existem templos religiosos, que existam cada vez mais templos religiosos. Lugares onde as pessoas podem refletir sobre essa mensagem, possam conhecer essa mensagem, refletir sobre essa mensagem, sentir essa mensagem, fazer uma corrente de pensamento, de harmonia, né? Para sentir essa mensagem. Olha a gente que já foi introduzido nessa questão da sintonia, olha uma sintonia numa prece, num evangelho, como é forte isso. Então ninguém está condenando os templos. O templo é aquilo. É um templo de pedra que está ali. Nós somos a vida que entrou naquele templo. E Jesus trouxe vida em abundância. Então nós temos que entrar nesse templo e imaginar que Jesus está lá na porta. O que você veio buscar aqui? Foi só um desafogo para a sua consciência? Aí você chega aqui, faz qualquer coisa, cumpre um ritual qualquer, diz Senhor, Senhor, vai embora e vai embora aliviado. E permanece sempre o mesmo? É isso? Que templo é esse? E o templo interior? Que esse é o verdadeiro templo. Então, para a gente pensar, cada vez que a gente entrar num templo, qualquer que seja esse templo, que Jesus está ali. O que você veio buscar? Quando ele pergunta o que você veio buscar, de quem é a responsabilidade? De Jesus ou nossa? Quem vai escolher o que eu vim buscar? O livre-arbítrio. Eu posso ir lá, não buscar nada. Eu posso ir lá buscar só um passe. Eu posso ir lá buscar só uma água benta. Eu posso ir lá buscar só um hino de louvor. Eu posso ir lá buscar só a companhia de amigos. Eu posso ir lá buscar qualquer coisa. E que é justo, não tem problema nenhum eu buscar essas coisas. Todas ajudam. Todas ajudam. Mas o que eu vou buscar com essas coisas? O que essas coisas vão me trazer? Porque elas não se encerram em si mesmas. Elas são instrumentos de algo mais. É esse algo mais que eu esqueço. E aí, para encerrar, tem outro texto que fala: guardemos o ensino. Vinha de Luz, capítulo 70. Para a gente guardar a mensagem. Guardar não é só guardar numa gaveta. Guardar é viver a mensagem. Aí, Emmanuel, mais uma vez, ele dá um... Muitos escutam a palavra do Cristo. Muitos escutam com os ouvidos. Entretanto, poucos, muito poucos, são os que colocam a lição nos ouvidos. Olha, ouvir e colocar a lição nos ouvidos. Colocar a lição nos ouvidos é meditar, sentir e viver. Colocar, ouvir, é só tá. Amai-vos uns aos outros, já ouvi. Não se trata de registrar os vocábulos. Não se trata de registrar os meros vocábulos. E sim de fixar os apontamentos, as lições. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Fixar os apontamentos. Qual é a mensagem? O que ela ensinou? Né? Que devem palpitar no livro do coração. Aí fala, muitos dobram os joelhos, repetem fórmulas verbais, concentram-se em si mesmas, todavia, no fundo, atuam na esfera distante da mensagem do Cristo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Olha que frase! A maioria que vai nos templos não vai para ouvir o Evangelho, vai para ensinar ao Senhor. Senhor, aqui eu vim pedir, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Revoga essa parte da lei aqui que ela está doendo, revoga essa outra coisa aqui que está me atrapalhando. A gente vai nos templos
para ensinar ao Cristo. A gente não vai para aprender com a mensagem dele. É o que ele disse aqui. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Como se Jesus fosse uma simples pajem, subordinado aos nossos caprichos. Então Jesus é alguém que está pagiando a gente, que está cuidando da gente, subordinado aos nossos caprichos. Agora Jesus, o meu time tem que ganhar. Agora eu vou pedir para o meu time ganhar. Aí o cara que vai jogar contra o meu time do outro lado falando, eu vim aqui pedir para o meu ganhar. Jesus fica lá, e agora? Quem vai ganhar? Quem pediu mais? Então vamos fazer uma votação. Qual a torcida que é maior? Quem pediu mais? Nós somos alunos que procuramos subverter a ordem escolar. Nós somos alunos que não queremos aprender as lições do mestre. A gente quer ensinar as nossas lições de imperfeição, de orgulho, de vaidade, de medo, de covardia ao mestre. Aí fica complicado. Aí a gente fica, Senhor, Senhor, e a gente não faz o que ele disse. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.